Então, bem-vindo nesta noite maravilhosa, bem-vindo nesta hora de oração, de fé, proclamação, de virtudes, de leitura bíblica, de manifestação da graça de Deus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca. Nós estamos na General Roca 340 e em breve estaremos também em Itaipu, na Francisco Cruz Nunes, para a glória do Senhor. Oh, como o meu coração aguarda com grande expectativa o dia que vamos começar as obras lá, para poder finalmente inaugurar e então desenvolver um trabalho maravilhoso naquele lugar, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, sejam bem-vindos. Aproveitem agora para compartilhar a live, para convidar outras pessoas para estarem aqui conosco, em nome do Senhor Jesus, cultuando e adorando em espírito e em verdade o nosso Senhor. Eu quero agradecer a Deus rapidamente a alguns testemunhos nesta noite de sexta-feira, para passarmos logo para a oração em nome de Jesus. Agradecer pela vida da nossa amada pastora Deise, pastora, minha mãezinha querida, mãezinha amada, que está recuperada de uma possível infecção alimentar. Passou semana passada toda com muito mal-estar, problemas estomacais, enfim, dores no corpo, mas graças a Deus já está sarada em nome de Jesus. Amada pastora, receba aí um abraço carinhoso em nome de Jesus e a nossa gratidão a Deus pela sua saúde, pela sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer também pela vida do nosso amado presbítero Valdécio Júnior de Almeida. A garganta estava querendo, mas não estava querendo, em nome de Jesus, inflamar. Ela quis ficar boa, amado, em nome de Jesus, e ficou boa. Nosso amado ainda cantou no domingo, ministrou louvor, uma bênção do Senhor. Então, garganta saudável, nosso amado presbítero Valdécio. E reforço mais uma vez a gratidão a Deus pelo Roberto, que recebeu alta médica do tratamento de um câncer na garganta, o Alexandre, neto da diaconisa Socorro, que também teve problemas de estômago, enfim, está bem, está curado, chegou aí ao hospital, mas já está bem. E o Carlos Pedro, presbítero da igreja também, teve um livramento aí, foi atropelado, e pela violência do atropelamento, algo grave poderia ter acontecido, mas graças a Deus ele está em casa, está bem, louvando e adorando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, gratidão a Deus por todas essas vidas, amados, e eu creio que mais milagres virão, mais testemunhos virão, mais respostas de oração virão. Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. E nós vamos orar nesta noite, além de toda a lista. Nós temos aqui uma lista grande. Encaminhei já para o grupo devocional, o grupo dos irmãos da igreja. Se você não faz parte, amado, e deseja fazer parte do grupo devocional, WhatsApp da igreja, me envie uma mensagem pelo DDD 21 96800 8482. Esse é o WhatsApp pastoral, exclusivamente aí para os amados poderem entrar em contato pelo WhatsApp, e assim nós mantemos contato em Cristo Jesus. Também eu vou lhe encaminhar para o grupo. Então vamos orar especialmente pela irmã Eladir Lima de Carvalho. É uma senhora, ela tem Alzheimer,
e suspeita de pneumonia. Pedido da abençoada Angélica Campos, e nós estaremos orando sim pela vida dela. Por favor, não apenas hoje, mas durante toda a semana, você possa estar pedindo a Deus por essa vida. Semana passada incluímos aqui a dona Terezinha Delesporte, crise de labirintite, a dona Vera Araújo, internada em situação grave, a Lúcia Helena está em coma depois de um aneurisma e infarto, o Juan fez cirurgia, está internado com a barriga inchada, Simone Figueiredo, dor de garganta, febre intermitente há 15 dias. Esses foram os nomes que nós incluímos desde semana passada e estamos orando, pedindo a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Família amada, estão todos prontos agora? Vamos orar a Deus, vamos pedir, buscar, bater. É momento de nós clamarmos. A palavra de Deus diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou-la atenderei. Se permanecerem em mim as minhas palavras, se vocês permanecerem em mim as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós temos diante de nós o mundo espiritual, amados. Temos diante de nós ferramentas poderosíssimas de oração. Não vamos desperdiçar, não vamos perder tempo, vamos exercitar a nossa fé. Precisamos gerar uma cultura de oração em nosso ministério, uma cultura de oração nas famílias da igreja. Quando todos nós estivermos imbuídos na oração, estivermos imbuídos no mover da oração, comprometidos nessa guerra da oração, amados, eu creio que grandes coisas de Deus vão ocorrer no mundo, através de aqueles que estiverem comprometidos com isso. Tá? Deus use outros pastores, outros ministérios, a exemplo da Coreia do Sul, como Deus fez lá um grande avivamento, porque as pessoas entenderam a necessidade da oração, entenderam a necessidade da busca. Jeremias, o profeta, disse, Deus pelo profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós não podemos apenas estar atrás das bênçãos, precisamos estar em busca de comunhão com o abençoador, e certamente as bênçãos vão ser consequência em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados. Entroniza aí a tua oração agora comigo em Cristo. Vamos juntos elevar as nossas orações a Deus. Vamos buscar, vamos pedir, vamos bater, vamos insistir, vamos persistir na oração. Barreiras cairão por terra, muralhas cairão por terra, portas de ferro se abrirão automaticamente. O Senhor responderá ao clamor do seu povo com poder e grande glória. Inimigos que se levantaram por um caminho, por 7 caminhos fugirão da nossa presença. As garras de Satanás já estão repreendidas para a glória do Senhor. Então não vamos recuar, amados. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos uma nuvem de testemunhas que está lá registrado na Galeria da Fé, em Hebreus capítulo 11. Pessoas que, mesmo a fio de espada, diante do fogo, dos leões, das espadas, das guilhotinas, não abriram mão da fidelidade, não abriram mão da fé, não abriram mão da oração, não abriram mão de dar um bom testemunho para o mundo. E graças a Deus aqui estamos nós, no ano de 2022, dizendo, eu creio, dizendo, tem uma palavra aqui escrita, compilada, de fácil acesso. Acho que muitas pessoas deram o sangue para que esta palavra chegasse até nós. Nós não podemos tratar isso com menos-valia. Nós precisamos honrar o sangue dos mártires. Precisamos honrar a história da igreja. Precisamos, sobretudo, honrar o sangue de Cristo Jesus. Com as nossas vidas, com a nossa intensidade, com a nossa busca, vamos olhar para Deus.
vamos olhar para o Cristo ressurreto, vamos buscá-lo e certamente o Senhor irá operar grandes maravilhas. Pai amado e eterno, Deus vivo e Deus verdadeiro, único, soberano, Deus sobre todos, estamos diante de Ti, Pai, clamando, estamos diante do trono da Tua graça, buscando, sobretudo, comunhão com o galardoador. Ó Senhor amado, a Tua presença é o fundamento de todas as coisas. A Tua presença é a razão de toda a nossa alegria. A Tua presença, Senhor, é o que nos dá esperança para o dia de amanhã, hoje e amanhã. Por causa da Tua presença, Pai, nós temos um abrigo onipotente, nós temos um esconderijo seguro, nós temos baluarte, nós temos força, nós temos todo o ambiente preparado, Senhor, todo o ambiente propício para a manifestação da Sua glória. Santo Pai, é a Tua presença que determina, Pai, é ela que determina quando a nuvem de glória se move, é a Tua presença que determina, Senhor, a provisão, as codornizes sendo enviadas no deserto. É a Tua presença, Pai, quem determina, ó Deus, é ela quem determina a vitória ou a derrota, o sucesso ou o insucesso na vida. Ó, bem-aventurados são aqueles que Te conhecem, Senhor. Bem-aventurados são aqueles que bebem da água que Tu tens a dar. Bem-aventurados, Senhor, são todos aqueles que Te amam. Sim, Pai, aqueles que estão agarrados a Ti, Senhor. Muitas das vezes, apenas no toque das orlas da Tua veste, já milagres tremendos ocorrem, Pai. Então nós queremos, como filhos, como chamados por Ti, Senhor, queremos ter intensidade na nossa relação contigo. Queremos ter intensidade, Senhor, na comunhão com o Pai. Ó Senhor amado, queremos aproveitar, Senhor, a grande maravilha que é estar assentado à mesa com o Cordeiro, à mesa com Jesus. Ah, Senhor amado e bendito, não há privilégio maior que este, o de estarmos junto ao Senhor, o de estarmos juntos à mesa do Cordeiro, o de estarmos em comunhão contigo, Pai. Não há nada mais relevante para uma vida, mais significativo, não há nada que possa mais, de forma poderosa, transformar, ressignificar. Não há nada que possa de fato regenerar, a não ser a presença de Deus, o lavar renovador, regenerador do Espírito Santo, não por obras de justiças praticadas por nós, não, Senhor, mas pelo lavar do Teu Espírito. Por isso o salmista diz: não a nós, Senhor, da glória, mas ao Teu nome da glória, não às imagens de escultura feitas pelas mãos dos homens, mas ao Teu nome da glória. Nós não colocamos a nossa confiança, Pai, em barro, em gesso, em obras de arte feitas pelas mãos dos homens, ouro, prata. Não, a nossa confiança está naquele que é invisível, mas é real, aquele que era, que é e que há de ser e de vir, o Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança está no Deus que criou todas as coisas pelo poder da Sua palavra, e a todas as coisas sustenta pelo Seu poder. Portanto, aqui estamos, Pai, aqui estamos nesta noite de sexta-feira, enquanto milhares de milhares estão passando agora pela porta larga do pecado, pela porta larga da perdição, pela porta larga da devassidão, estão aceitando o convite do pecado, estão sendo seduzidos e enganados pelo convite mortal do pecado, pelo veneno do pecado.
pela mentira, o engodo de Satanás. Pessoas agora, Pai, dando suas vidas, o tempo precioso de suas vidas, acabando-se, Senhor, na beira de um botequim, com álcool, com cachaça, com uísque, com cerveja, com cigarro, com pornografia, com adultério, com lascívia, com o ilícito, Senhor, com o uso de drogas, cheirando, fumando, injetando. Pessoas agora, Pai, chupando. Misericórdia dessas pessoas, Pai, que têm adentrado a porta larga do pecado. Misericórdia dessas pessoas que têm atendido o convite de Satanás, o convite enganador de Satanás. Senhor, usa o teu povo com poder e glória, para que possamos resgatar essas vidas. Usa a tua igreja, Senhor, a tua nação, a nação santa. Aqueles que são tua propriedade, são guardados por ti. Não há poder de Satanás que possa tocar o teu povo, Pai. Para que com o poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, possamos adentrar o terreno espiritual maligno e resgatar vidas. E tirar pessoas do engano, do engodo, das mãos de Satanás, Senhor. Transportá-las pelo poder que há do teu Espírito, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ó Pai amado, rogamos em nome de Jesus, que o Brasil possa viver um grande tempo de avivamento, que os corações se reacendam, Senhor, que os corações do nosso povo gigante se reacenda para o Evangelho de Cristo Jesus, que possamos nós fazer parte, Senhor, desta nação santa, que combate o misticismo, que combate o sincretismo, que combate o ecumenismo, que combate as heresias de Satanás, que possamos ser a igreja levantada com poder e autoridade, para combater, Senhor, as estratégias satânicas, para combater, meu Pai, todo o mal que tenha se levantado contra este país, contra as famílias, contra os valores bíblicos, contra os valores judaico-cristãos. Sim, Senhor amado, porque nós não negligenciamos que existem intentos satânicos agindo contra a nossa nação. Ratazanas querendo sair do esgoto escuro, fétido, para contaminar todo o nosso povo. Pessoas, Pai amado, cujo discurso é um discurso bonito, mas os seus propósitos são radicais, seus propósitos são malignos, seus intentos são mortíferos. Protege, Senhor, com a tua mão de misericórdia a nação brasileira, Pai. Levanta com poder e autoridade homens públicos, autoridades no executivo, no legislativo e no judiciário, pessoas que não tenham medo, pessoas de fato, Senhor, corajosas, destemidas, mas não no poder dos seus braços, mas na força do Espírito Santo, para que tenham a autoridade de Deus, para arrancar as raízes satânicas que têm tentado sucumbir a nossa nação. Pessoas que sejam levantadas na tua autoridade, Pai, para arrancar, derrubar e destruir todos os arautos do diabo, acabar definitivamente com toda a idolatria que tem feito fenecer a vida espiritual de milhares deste país. Senhor amado, somente o Senhor Jesus poderia falar: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ninguém mais poderia proclamar isto, ninguém mais poderia dizer palavras tão profundas e verdadeiras.
porque só em Ti, Senhor, há uma fonte. Só em Ti, Senhor, há uma fonte verdadeira e cristalina de água pura, águas purificadoras, águas que brotam, Senhor, para lavar, para purificar, para santificar. Sim, Senhor amado, eu creio. Eis agora o tempo, eis agora o momento, Senhor, da igreja ser levantada nesta nação, ser levantada, ser despertada para um avivamento, ser despertada, Senhor, para ser casa firme, porque guerreia as batalhas do Senhor, para agir com sabedoria, tal como Abigail interceptou o caminho de Davi, quando estava agindo pelo impulso da carne, mas aquela mulher foi enviada por Deus para pará-lo no seu caminho, para levar boas novas, sabedoria, para que ele agisse no poder e na força do Espírito. É disso que nós precisamos, Pai. Precisamos de autoridades, de homens, mulheres, tanto a nível espiritual quanto a nível político, legislativo, executivo, judiciário. Autoridades legais e espirituais que hajam com a sabedoria de Deus, que tenham língua de erudito ungida por Deus, para que possa ser usado, Pai, da autoridade do Teu Espírito, para que sem temores possa falar corajosamente e ver a boca de leões serem fechadas, e ver as estratégias de Satanás sendo desmanteladas, porque há poder e autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nesta verdade. Há poder e autoridade neste nome, que há 2022 anos tem curado, tem libertado, tem sarado, e que na verdade, Pai, desde a fundação do mundo já era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e disse Deus, quando Deus Pai disse, aquela voz era o Deus Filho. O Deus Filho era o Verbo, o Deus Filho era a palavra. Sim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. No princípio não remonta a um tempo, no princípio remonta uma pessoa. O princípio é uma pessoa, o princípio é Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Durante todo o mundo, Pai, toda a existência nossa, o Senhor Jesus tem operado. Sim, Pai, a Trindade tem operado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É inegável a presença triuna de Deus, é inegável a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. Negar isto é negar a palavra, negar isto é negar o Evangelho, negar isto é ter uma heresia terrível no meio da igreja. Senhor amado, nós te louvamos e te adoramos, porque na beleza da tua santidade, na soberania da tua vontade, na força poderosa do teu Espírito, nós aqui estamos, Senhor. Aqui estamos de pé. Aqui a tua igreja chegou, vencedora, triunfante. Passamos pelos gladiadores dos coliseus, passamos pelas fogueiras, passamos pelas espadas e guilhotinas das revoluções humanas, passamos, Senhor, pelas perseguições, pelas cristofobias, pelos movimentos radicais que têm negado a liberdade religiosa. Mas aqui estamos, ó Pai, na unção e na autoridade do Teu Espírito, para declarar um tempo de avivamento, para declarar um tempo, Senhor, que a Tua palavra seja exaltada, que a Tua palavra esteja acima do tradicionalismo, que a Tua palavra esteja acima das personalidades. Nós não queremos formar igrejas em volta de personalidades,
Nós não queremos batizar pessoas em nome de personalidades. Nós não fomos enviados para pregar o evangelho de homens. Nós aqui estamos para fazer a vontade do Pai. Nós aqui estamos para levar Jesus às pessoas. Nós aqui estamos para proclamar o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o nosso chamado, Senhor. E para o cumprimento cabal deste chamado, nós te pedimos, Senhor, unção de avivamento, óleo fresco sobre a nossa cabeça. Pai, nós oramos agora pelas autoridades constituídas neste país, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Ti. Especialmente, Senhor, queremos orar nesta hora pelo nosso presidente da República, Pai. Este homem que tem sido perseguido de todos os lados, tem sido atacado de todas as formas. Queremos declarar, Senhor amado e bendito, Salmo 92, versículo 10, que diz a palavra: Tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem e derramas sobre mim óleo fresco, Senhor. Este boi selvagem, quanto mais apanha, mais força ele tem. Com mais força e determinação ele se levanta, com mais gana e vontade de se levantar contra os inimigos ele tem, e ele é capacitado por isso. E nós cremos que essa capacitação vem pelo óleo fresco, Senhor, o óleo do Espírito sobre a nossa cabeça. E é isso que nós queremos declarar para o nosso amado presidente, que ele tenha coragem, que ele tenha autoridade e que ele tenha força para se levantar depois de cada golpe que leva. Que ele tenha coragem, força, autoridade, unção, destemor para se levantar a cada golpe, a cada facada, Senhor, que lhe tentam desferir. E que ele o faça na autoridade do nome de Jesus Cristo, que ele o faça na consciência de que a rocha que lhe sustenta é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a vontade de Deus, que jamais poderá voltar vazia e terá que se cumprir cabalmente. Independente da força dos inimigos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Por isso nós cobrimos, Senhor, a pessoa do presidente da República, sua amada esposa, sua família, todos os ministros, Senhor, todos aqueles que estão de braços dados, de mãos unidas, Senhor, para ver um país sendo erguido das cinzas, para ver um país sendo retirado da lama, para ver um país sendo retirado da mentira, da corrupção, do engano, Senhor, para que seja um sinal visível para o mundo de uma nação cristã, de uma nação de maioria cristã, de uma nação que serve a Deus, o Deus vivo, de uma nação que confia no Senhor, o seu Deus, o mesmo Adonai Tsevaot, o mesmo Senhor dos exércitos, que guerreou contra os filisteus, os jebuseus, os amorreus, os gigantes, os inimigos do povo de Deus, e concedeu vitória uma a uma, e que na cruz do Calvário despojou no mundo espiritual, destruiu, desmantelou as armas de Satanás. Então agora, Senhor, nós oramos para que esta luz do Evangelho, esta autoridade do Cristo ressurreto, cubra-nos, Senhor, a todos nós, para que possamos ser impactantes na nossa nação e criar um marco divisor de águas, que possamos deixar um marco na história do mundo e deste país, Senhor, de uma nação que serve a Deus e que faz o melhor pelo povo. Nós oramos em nome de Jesus, para o louvor e a glória do nosso Deus e Pai, e amada igreja, família amada, povo santo do Senhor Jesus Cristo, diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, família amada, preciosos de Deus,
Agora 20 horas, on time, vamos ouvir a boa palavra do Senhor, o estudo bíblico, vamos lançar fundamentos à vida espiritual. O salmista diz, no capítulo 11, que poderá fazer o justo se lhes forem destruídos os fundamentos. Vamos então lançar argamassa, bom material, fundamentos para construir com solidez a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, eu vou lhe dar 1 minuto para que você abra aí, por favor, a sua Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. Enquanto os amados irmãos abrem a Bíblia, eu encorajo a todos que não fizeram ainda a se inscrever no canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Se inscreva, por favor, ative o sino e compartilhe as nossas mensagens. Comente, curta, faça com que o algoritmo entenda que as nossas mensagens são relevantes e assim promova os vídeos da igreja. Isso também é evangelização, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos mergulhar em águas profundas. Você está preparado? Já colocou aí tua roupa de mergulho, pé de pato, o oxigênio? Então vamos mergulhar, vamos a águas profundas da palavra de Deus. No monte da transfiguração, há discipulado, a glória e prenúncio da salvação. Marcos capítulo 9, versículo 2 a 13. Diz a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-o a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seriam ressuscitados entre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito que o Filho do Homem sofrerá muito e será alveoltado. Versículo 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Esta palavra, esta semente da palavra caia no coração de terra boa, coração de terra fértil, e produza grandes frutos em nome do Senhor. Assim oramos, Pai, para que a Tua palavra atinja os seus objetivos e prospere na vida dos Teus filhos. Que possamos, através do estudo bíblico, crescer em graça e em conhecimento, em iluminação de olhos, em entendimento da Tua vontade, e assim possamos caminhar de acordo com ela. Ensina-nos, Pai, o Teu querer. Ensina-nos, Pai, aquilo que é bom, perfeito e agradável em Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo
E a amada igreja do Senhor diga amém e amém. Pois bem, amada família, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, chamados por Deus para serem uma bênção nesta terra. Nós temos, como os amados sabem, caminhado semana após semana no livro de Marcos, capítulo por capítulo, perícope por perícope, para oferecer ao povo de Deus um panorama do que foi a abertura do Novo Testamento, a passagem de Jesus Cristo aqui na terra como homem, o Deus transcendente, que os céus e a terra não lhe podem conter, se fez imanente, ou seja, se colocou num corpo humano e andou entre nós, e ali manifestou a imagem de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Estudando assim o Evangelho de segundo Marcos, nós estamos tendo um entendimento amplo e profundo do plano de salvação realizado por Cristo Jesus. Então, o papel de Jesus como Messias sofredor está lá no capítulo 8, 27 a 33, Jesus falando sobre a necessidade do Messias ser entregue para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, esse papel de Messias sofredor serve de modelo para os seus discípulos. Porque, amados, quem trilha o caminho do verdadeiro discipulado, Jesus disse que deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E nós temos entendido o que significa esse negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós temos, desde a última mensagem, abordado esse tópico para lembrar a igreja de Jesus que, ao morrermos para o mundo, ao vencermos a idolatria do ego, do eu, da primazia do eu sobre todas as coisas, ao termos a liberdade e a condição espiritual de negar os prazeres transitórios do pecado, e então seguirmos a vida cristã, mesmo debaixo muitas das vezes de perseguição, de sofrimentos, de tribulações, de dores, ou seja, tomando a cruz, negando-se a si mesmo e seguindo. Nós temos entendido que este é o caminho cristão de segurança em Deus. Este é o caminho cristão bíblico. Este é o caminho cristão que resultará em uma glória muito maior. Porque qualquer outro caminho que se apresente de palavras para massagear o ego, coaching, palavras brilhantes, bonitas, elas dão uma falsa segurança para as pessoas, elas dão um falso alívio para as pessoas, mas quando se percebe, é palha, e palha não tem consistência, a palha queima quando o fogo vem provar. Paulo disse que o que para ele era lucro, porque ele disse: se alguém aqui é judeu, eu sou israelita, aprendi aos pés de Gamaliel, hebreu de hebreus, quanto à lei, irrepreensível. Então Paulo disse: se alguém tem motivo para se gloriar, quanto mais eu. Então ele diz que tudo isso se tornou como resto, como refúgio, resto
ser comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo e a oportunidade, a bênção de ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Meu amado, se você participa dos sofrimentos como um cristão, você é um bem-aventurado, você é um eleito, você é um amado de Deus, porque o nosso mestre, sendo perfeito, o nosso mestre não tendo pecado, o nosso mestre pregando o amor, o nosso mestre fazendo tudo 100% correto e perfeito, foi perseguido e foi crucificado. O que poderia fazer de nós, que nós pensemos que conosco seria diferente? Por isso é perigoso quando o mundo começa a nos admirar muito, sabe? Quando o ímpio começa a admirar muito, porque você está muito parecido com ele, você sabe? Isso é preocupante. Isso é preocupante. O nosso mestre, sendo a rocha fundamental para todas as coisas, o modelo perfeito, foi perseguido e foi crucificado. Você se lembra do testemunho daquele ator Jim Caviezel? Ele foi convidado por Mel Gibson para estrelar Paixão de Cristo, fazendo o papel de Jesus. Mel Gibson disse para ele: olha, você está consciente do que significa fazer esse papel? Está consciente de que as portas irão se fechar para você? Está consciente que você estará abrindo mão da sua carreira? E aquele homem respondeu: cada um tome a sua cruz para seguir Jesus. Para mim vai ser honra poder sofrer tudo isto para testemunhar o amor de Cristo, para testemunhar a glória de Cristo. Olha, certamente Deus tem a sua mão poderosa de misericórdia sobre a vida destes homens, que se levantaram contra todo um sistema mundano, contra todo um sistema ideológico contrário, para levantar a bandeira e dizer: Jesus é o Cristo, louvado seja o Senhor. Então, as palavras de Cristo, nesse contexto, definiram as implicações para os seus verdadeiros seguidores. Você veja lá em Marcos 8, versículo 34, Jesus apresenta a tese de como devemos segui-lo. Versículo 34 de 8, Marcos, ele diz assim: convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a tese, esse é o caput para os nossos colegas advogados. Esse é o caput, essa é a cabeça, é a tese. Quer me seguir? Quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, amado, se você perguntar à tua carne: ô carne, quer ir para a igreja hoje? A carne vai dizer: não. Ô carne, você quer orar hoje? A carne vai dizer: não. Ô carne, o que você quer fazer hoje? Eu quero é sombra e água fresca. Eu quero é uma escola para descer redonda. É isso que a carne quer. Eu quero é uma picanha maturada com gordurinha, um churrasquinho. Nunca a carne vai dizer que quer ir para a igreja, quer orar, quer servir a Deus. Então negue-se a si mesmo. E às vezes parece que quando a pessoa está indo para a igreja, o trânsito está difícil, o carro passa em cima da água da poça de lama e joga lama em cima, sabe? O pombo batiza lá de cima, cai lá uma bomba do pombo. Tantas coisas acontecem, amado. Problemas para você não vir à igreja. Ou seja, você enfrenta lutas, mas eu quero lhe dizer, amado, que tu és mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor, amado. Nós estamos aqui 2000 anos depois,
dando testemunho do Senhor Jesus, dos apóstolos, de Paulo, dos discípulos, e dizendo como vale a pena ser um servo de Deus. Até porque, amado, depois que fecha o olhinho aqui, o olhinho vai abrir aonde? E eu declaro, na glória de Deus, em nome do Senhor. Então está aqui a tese. Ele dá agora os motivos pelos quais devemos segui-lo. Versículo 35 a 38. Ele diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você imagina, amado, que na volta de Jesus Cristo só haverão dois lados. Um lado, e Jesus vai dizer: olha, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Vocês que praticaram iniquidade, se envergonharam do meu nome, não me confessaram diante dos homens, apartai-vos de mim. E outros que dirão: vinde, bendito, ouvirão: vindes, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Louvado seja Deus. Amado, como vale a pena ter Cristo Jesus. Esses são os motivos. Qual lado você quer estar, pelo amor de Deus? Qual lado você quer estar? Qual é a voz que você quer ouvir no último dia? E agora ele dá ainda uma promessa escatológica. Olha lá, capítulo 9, versículo 1. Ele diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, quais foram os momentos? Porque o reino de Deus chegou, mas não chegou completamente. Já expliquei para os amados irmãos a antiga doutrina do já e o ainda não. O reino de Deus já chegou, mas não completamente. A salvação de Deus já veio, mas ainda não se concretizou plenamente. Por quê? Porque a salvação tem 3 tempos: passado, presente e futuro. A salvação do passado se concretizou, fomos justificados do passado, do pecado. Do presente, também, diariamente, porque pela santificação do Espírito nós somos livres do pecado. Mas ela vai se concretizar no último dia, na volta de Jesus, quando seremos livres da presença do pecado e todo o inimigo de Deus for esmagado debaixo dos pés. Então ela já veio, mas não completamente. Então o reino de Deus chegou, mas não completamente. Chegou em que circunstância? Na transfiguração, que logo é o texto de hoje, poder e glória. Na ressurreição de Jesus, quando o poder da ressurreição se manifestou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vão seria o reino, não haveria reino verdadeiro. No Pentecostes, porque foi a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito com poder, línguas de fogo, e então o Espírito de Deus convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça. É o poder do reino. E agora, 4º lugar, vai se concretizar na parousia, na segunda vinda de Cristo. Então só falta essa última etapa. Mas essas 3 primeiras etapas de promessas, aqueles discípulos viveram. Louvado seja o Senhor. E agora a última etapa, a volta de Cristo. Se nós já não tivermos partido, nós veremos aqui da terra. E se já tivermos partidos, ressuscitaremos primeiro. Então, essa é a promessa do poder e grande glória do reino de Deus. Então, tendo dado aos amados irmãos esse pano de fundo, do capítulo 8 e capítulo 9, versículo 1, o que está acontecendo ali, o reino de Deus operando, o discipulado sendo desenvolvido, as promessas de Cristo, a tese do discipulado, os motivos para seguir Jesus e as suas promessas. Agora vemos que
quando Jesus esclarece que o seu papel messiânico diz respeito a ser servo sofredor, eu lembro, amados, que os discípulos objetaram com veemência, especialmente Pedro. Que Pedro disse: não, Senhor, não, isso não te acontecerá. E Jesus disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim da carne. Jesus estava falando que era necessário para o reino de Deus ser implantado poderosamente, o plano de salvação ser operoso de forma legal, legítima. Era necessário que ele, como Cordeiro de Deus, morresse por nós em nosso lugar, fosse o servo sofredor da Via Crucis, aquela figura de Isaías. Olhamos-no e não vimos beleza nenhuma. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, dando ele a alma como oferta pelo nosso pecado. Então tudo isso, toda essa figura terrivelmente posta sobre Jesus, os discípulos se objetaram, até porque eles esperavam um Messias conquistador, um Messias bélico, um Messias armado. O grupo Zelotes queria que Jesus pegasse em armas. Pedro mesmo queria pegar a peixeira e sair cortando a orelha de todo mundo. Então essa era a expectativa. E quando Jesus fala de um Messias sofredor, ele diz: opa, essa não é a minha expectativa. Então quando a gente fala para o povo de Deus do cristianismo verdadeiro, do discipulado, que muitas das vezes passamos por aflições, mas lembramos que todo sofrimento não pode ser comparado à glória ser revelada em nós, muita gente só quer seguir os coaches que prometem coisas enganosas. Evangelho fútil, raso, enganador, um outro evangelho. E aí quando o parafuso aperta, eles não têm valor, a fé não tem valor, porque não estão preparados para o dia mau. Paulo falou: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então precisamos lembrar as pessoas que o dia mau vem, especialmente porque somos luz, e a luz, quando reprova as trevas não aceitam ser arguídas pela luz. Isso é histórico, isso é bíblico. Então, os discípulos estranharam aquilo, e isso levou Jesus a explicar o verdadeiro significado do discipulado como participação dos seus sofrimentos. Veja como é maravilhoso saber o que é sofrer por Cristo e como isto é glorioso, amado. Isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de tristeza, pelo contrário, é saber que a alegria do Senhor será a tua força, amado. Saber que Deus estará contigo. O que leva Paulo a dizer: tenho até prazer nas injúrias, fraqueza e necessidade, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, creio que estou forte. O que levou um Davi a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo? Será que esses homens eram masoquistas? Eram bipolares? Eram esquizofrênicos? Não! Eles sabiam o que eles criam. Eles sabiam o poder do Espírito que repousava sobre eles. A fé destes homens não era fraca, não era de vidro. Era uma fé poderosa em Cristo. Então em 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Parece um paradoxo. Olha, te alegre porque você vai sofrer. Olha, te alegre porque vai ser perseguido.
Parece um paradoxo, mas está dizendo: você será co-participante dos sofrimentos de Cristo. Aleluia! E se você sofre com Cristo você será revelado em glória. Se você sofre com Cristo você será levantado com poder. E aí ele diz: para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora ele alerta: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, 9 dedos, ou como quem se intromete em negócio de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amado, isso aqui é uma lição de vida. O cristianismo não esgota a sua honradez nem na cruz, porque muita gente levanta bandeiras enquanto está tudo bem, levanta bandeiras enquanto está entrando ouro e o petróleo está vindo, a pessoa está lá levantando bandeira, mas quando o chumbo é grosso, quando o problema é terrível, perde o elan, perde o significado, perde a direção. O cristianismo é diferente. Jesus estava na cruz, Jesus estava pregado na cruz, lá do alto da cruz, e ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Então, se você estiver debaixo de sofrimento, de perseguição, de luta, amado, permaneça fiel, entregando a tua vida nas mãos de Deus, e continue praticando o bem. Não troque a tua confissão, não pague com a mesma moeda, não faça o joguinho de Satanás, não dance a música do capeta. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu com a palavra. Jesus foi tentado e poderia ter usado o seu poder para acabar com aquilo tudo. Lá no Getsemane, quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus falou: para, guarda a espada. Você não sabe que eu poderia chamar aqui milhares de anjos e eles me protegeriam? Aleluia! Então, amados, atenção. O texto bíblico ressalta que o sofrimento de Cristo conduziu à glória. E nessa cristologia, nessa sessão de cristologia, ou seja, quem é o Cristo, estudo do Cristo, e também de discipulado, Deus agora revela que Jesus é na verdade o glorioso Senhor, o último Moisés, no qual é revelada a Shekinah de Deus. O que é a Shekinah? É a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Amado, Jesus era Emanuel. Isaías 9 diz: ele será Emanuel, Deus conosco. Louvado seja o Senhor. Deus conosco. Deus conosco. Então agora no texto que está em tela, a transfiguração, Deus está revelando que Jesus é o Filho amado. Pedro cometeu um erro terrível em equiparar Elias e Moisés a Jesus. Vamos fazer uma cabana para os três, ou seja, em pé de igualdade. O próprio Deus o corrigiu. O próprio Deus disse: olha, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi, a Jesus ouvi. Então, a ideia central do texto é que as duas ênfases principais aqui continuam apontando para cristologia e discipulado. Em primeiro lugar, é um relato de epifania, em que Deus revela a glória pré-existente de seu Filho
como Senhor majestoso e como Moisés escatológico. Ou seja, o que é epifania? Epifania é a revelação de Deus através da pessoa de Jesus. Isso é epifania. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus era a epifania de Deus, era a revelação de Deus, era a revelação do Messias, o Filho de Deus, a luz que vence as trevas, o Moisés escatológico. Ou seja, o Moisés lá de trás apontava para Jesus, ele era um tipo de Cristo, ele apontava para o outro Moisés que viria lá na frente, que era maior do que ele. E quem era esse outro Moisés lá na frente? Jesus. Era isso que estava acontecendo ali. Da mesma forma, Elias era um tipo de Cristo apontando para o grande profeta. Jesus era o grande profeta, o grande legislador, era aquele que iria promover um novo êxodo, uma grande obra de salvação e libertação. E em segundo lugar, apesar dos discípulos continuarem a ter dificuldades de entendimento, como Pedro, por exemplo, e depois os discípulos perguntando sobre a vinda de Elias, Jesus continua desenvolvendo o discipulado. Jesus continua ensinando, continua testemunhando, continua chamando eles para próximos de si. Jesus pegou Pedro, Tiago e João e disse: vamos lá em cima comigo, vamos lá no monte, vamos nós quatro, vamos lá, estejam junto comigo, caminhando junto comigo. Então a transfiguração, em sua profundidade teológica, resume diversos acontecimentos importantes das Escrituras dentro da história de salvação. Você quer ver o resumo desses acontecimentos? Quais foram? A transfiguração é um resumo, por exemplo, do Êxodo. Por que o Êxodo? Porque Jesus é o Moisés definitivo, que livra o povo de Deus e lhe provê um novo Êxodo. Ali estava sendo mostrado que Jesus era o último Moisés que daria definitivamente o êxodo, o grande livramento do Egito, o grande livramento da escravidão. A escravidão do pecado diante de Jesus cai por terra. A escravidão da mentira pelo poder de Jesus cai por terra. A escravidão e a cegueira espiritual, às vezes até mesmo dos discípulos, difíceis de entender, vai caindo por terra. E de graça em graça, de glória em glória, há crescimento espiritual. Diante de Jesus, o Moisés definitivo, o Moisés dos últimos tempos para toda a eternidade, ele nos livra das maldições e das pragas do Egito. Ele nos livra da idolatria dos deuses desse mundo. Ele é o Filho de Deus, ele é o único que deve ser adorado. Ali na transfiguração é o resumo da encarnação de Cristo. Quem estava ali era o poderoso Filho de Deus. E a glória de Jesus, do Jesus pré-existente, Jesus que sempre existiu, foi tão maravilhosa, a sua essência divina tão poderosa, esteve ali presente e aflorou e destacou-se. Diz que Jesus brilhou, até as suas vestes eram tão resplandecentes que nenhum profissional da área poderia alvejar, branquear a veste de alguém como estava as orlas das vestes de Jesus. Então essa glória transpareceu, lembrando inclusive lá de Moisés, que o rosto dele se transfigurou, brilhou, que ele teve que colocar um véu sobre a face. Você se lembra disso? Então ali era a glória por meio da humildade e do sofrimento. Ou seja, amado, era a glória do Jesus pré-existente, um com Deus, triuno com Deus, na pessoa de Jesus em carne. O Deus poderoso,
que nasceu numa manjedoura, aquele por meio de quem, para quem foram criados os céus e a terra, estava ali em formato de homem. Aleluia! Oh, quanta humildade! Como Jesus sofreu por nós. Estava sendo mostrado uma glória tremenda. A paixão de Cristo estava ali sendo mostrada. Depois, se você vê em Lucas, no mesma passagem da transfiguração, o assunto, ele fala qual era o assunto do monte, ali da transfiguração. O assunto da conversa entre Moisés, Elias e Jesus era a partida de Jesus para Jerusalém. E o que aconteceria com Jesus em Jerusalém? Sofrimento, paixão e morte, onde ele salvaria seu povo. Santo é o Senhor. Era a partida de Jesus. Partida do original é Êxodos. Era a partida de Jesus. Através dessa partida de Jesus para Jerusalém, a sua paixão e sofrimento, nós também temos o êxodo definitivo, o livramento do pecado e da morte eterna. Em Jesus Cristo temos vida eterna para a glória do Senhor. A paixão estava ali resumida e mostrada. Estava sendo mostrada a ressurreição e o final. O final de Cristo não seria ele morto e os seus ossos em decomposição num túmulo. Não! A glória dele era excelsa. Mostrado na transfiguração. E ainda a transfiguração mostra a parousia, ou seja, o retorno de Cristo. Por quê? Porque a majestade de Cristo aponta para a sua segunda vinda. E essa foi a consideração de Pedro. Esse foi o entendimento de Pedro. Quando Pedro depois meditou e teve tempo para meditar e crescer no que ele tinha experienciado, o entendimento de Pedro, a transfiguração, foi que a glória de Cristo apontava para a sua segunda vinda. Veja lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer, olha lá, hein? Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Louvado seja o Senhor. Pedro está descrevendo a experiência que ele teve com Jesus no Monte Santo. Provavelmente o Monte Tabor ou o Monte Hermon. Em um desses dois montes aconteceu a transfiguração. Ele estava transmitindo a experiência que ele teve. Quando dos céus o Pai lhe disse: este é meu filho amado, e a Shekinah de Deus envolveu a todos ali. Ali estava sendo mostrada o poder da glória e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como será a vinda de Jesus? Jesus voltará em poder e glória, amado. Jesus, na sua primeira vinda, veio para ser julgado, veio para morrer em nosso lugar. Ele tomou sobre si a ira de Deus contra o pecado. Ele tomou sobre si a condenação do pecado, o pecado que era nosso. Jesus tomou sobre si, e no alto do Gólgota ele pagou o preço desse pecado. Mas na sua segunda vinda ele não mais voltará para ser julgado, ele voltará para julgar. Ele não mais voltará para morrer, mas ele voltará para dar vida eterna a todos aqueles que nele creem. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, na transfiguração, apesar dos discípulos continuarem a ter dificuldade de entendimento, Jesus continua desenvolvendo o discipulado.
Veja o versículo 2 e 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou-o a sós, isso é discipulado, à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Esse evento é o cumprimento de Marcos capítulo 9, versículo 1, quando Jesus disse: em verdade vos digo que alguns de vós não passarão pela morte antes que vejam o reino de Deus vir com poder. Essa foi uma das formas que o reino de Deus começou a vir: transfiguração, ressurreição, batismo com o Espírito Santo e a parousia, segunda vinda de Cristo. Então, a vinda do reino de Deus com poder, ali no alto monte, aqueles homens estavam sendo levados por Jesus para a antessala do céu, estavam sendo discipulados presencialmente, discipulados de forma próxima com Jesus, uma espécie de antessala do céu, amado. Uma nuvem de glória envolveu, a voz do Pai falou, instruiu. Jesus transfigurado com Moisés e Elias. João depois vai dizer: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o povão, o povo grande, ainda não sabia quem era Jesus. Lá naquele censo, quem diz o povo que eu sou? Ah, acha que você é profeta, o profeta tal, assim, assim. Não sabiam, o povão não sabia, mas os discípulos estavam presenciando quem era Jesus, estavam sendo discipulados, estavam aprendendo, experienciando, degustando quem era Jesus. Ah, minha oração e meu desejo é que cada ovelhinha de Jesus possa experienciar quem é Jesus, possa experienciar o poder e a glória de Jesus na sua vida, que no meio das lutas, no meio dos sofrimentos, no meio de o que for, amado, que você esteja passando, o poder e a glória de Jesus se manifestem de forma gloriosa na sua vida, o poder de Jesus se aperfeiçoe na tua vida, de modo que você possa dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. O apóstolo Paulo, depois de diversas experiências com Deus, ele foi fortalecido, e sendo fortalecido na força do poder de Deus, ele disse duas coisas importantes: tudo posso naquele que me fortalece. Essa individualidade do crente com Jesus. Em Cristo somos poderosos, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos cabeça e não somos cauda, em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas ele disse: não fique apenas na individualidade. Ele disse: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ele disse com isso como é importante ter uma família espiritual, como é importante ter amigos, como é importante ter pessoas do seu lado, como é bom e importante ter pessoas que cheguem junto com você e digam: estou aí, meu amigo, estou junto contigo, conta comigo. Se o inimigo comprou briga com você, já vou chegar dando voadora espiritual, amado. Sim, já chega de sola na oração, já chega de voadora na declaração da palavra de Deus. Sim, meu amado, poderosamente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, João disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É isso que eu declaro para a tua vida, amado. Você veja a glória de Deus na tua família, que através da experiência com Jesus, da intimidade com Jesus, do caminhar com Jesus, e mesmo às vezes debaixo de sofrimentos, Pedro disse: se necessário for, sejais contristados por várias provações. Ainda que seja nas provações,
de uma forma ou de outra, a glória de Deus será tremenda na sua vida. Receba essa palavra. Então, amados, Marcos capítulo, concluo com duas aplicações. Marcos capítulo 9, versículo 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Ou seja, os embaixadores de Deus do Antigo Testamento estavam ali prefigurando a importância daquele que agora estava ali, agora chegou. Ou seja, Jesus. Nada mais adequado, nada mais propício que o grande legislador de Israel, Moisés, e o grande profeta israelita, Elias. Nada mais importante que aqueles homens ali, diante de Jesus, dizendo: olha aí, ó, agora o bastão é teu, agora o negócio é contigo. A palavra diz que Deus falou de diversas maneiras pelos pais e pelos profetas, e agora Ele fala pelo Filho, agora Ele fala por meio de Jesus, agora Ele fala em Cristo Jesus para nós. Então Jesus realiza o novo êxodo e nele todas as profecias se cumprem. O novo êxodo da prefigura de Moisés e toda a palavra profética da prefigura de Elias. Tudo aquilo que esses homens representavam canaliza-se para Jesus, e em Jesus tem um significado substancial na tua vida. Você tem a substância da novidade de vida, você tem a substância da palavra profética, você tem a substância daquele que te livra, você tem a substância daquele que não permite corromper-se, porque existe profecia da palavra. Você tem a substância daquele que te liberta do Egito, você tem a substância daquele que te conduz no meio do deserto. Aleluia! Você tem Jesus o Salvador, você tem Jesus o Redentor. Agora em Cristo, ouça, nós somos embaixadores de Deus. Deus exorta por meio de nós, para aqueles que nos ouvem possam receber Jesus e viver esse novo êxodo em suas vidas. Que nós não sejamos egoístas, que nós não sejamos crentes egoístas, que nós tenhamos amor à missão, que nós tenhamos amor à evangelização, que nós tenhamos amor ao que a transfiguração estava mostrando. Pedro, no entendimento da transfiguração, ele disse: nós não vos demos a conhecer a vinda e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo com fábulas e engenhosidades humanas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares do que Jesus é, o Filho de Deus, o Salvador. E depois ele vai completar dizendo: nenhuma profecia é dada por particular elucidação, mas são homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Aí está você e aí estou eu, pela experiência da fé, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem, pela ação e o ministério do Espírito Santo, porque Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo que vos guiará a toda a verdade, por intermédio das Escrituras. Sim, amados, nós conhecemos Jesus pela ação do Espírito Santo, por intermédio das Escrituras. Nossa relação com Jesus não é uma coisa abstrata, é algo real, concreto, que partiu desta palavra. E agora, se você profetiza a palavra, se você evangeliza a palavra, se você fala na palavra, é a própria autoridade profética através da sua vida, é a própria palavra legislativa, executiva, que estará se manifestando através da sua vida. É o poder de Jesus ressurreto, é o poder da vinda e da glória do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. É Ele que estará usando você para a glória do seu santo e precioso nome. Depois você pode conferir 2 Coríntios 5,18 em diante. Deus exorta por meio de nós, porque somos considerados embaixadores de Cristo. E em Marcos capítulo 9, versículo 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então essa nuvem é a Shekinah,
É a presença de Deus, oh Santo Pai. É a presença de Deus, amados, habitando no meio do seu povo. Aleluia. Essa Shekinah, essa presença de Deus, foi enviada adiante de Israel no deserto. Isso está lá em Êxodo capítulo 13. Quando a Shekinah de Deus se movia, o povo de Deus andava, o povo de Deus era conduzido. Quando a Shekinah de Deus está presente na vida do filho, esse filho é conduzido por Deus. Quando a Shekinah de Deus está presente na vida de uma ovelha, ela não se perde, ela anda por caminhos seguros e direitos, e ainda que ande pelo vale de sombra e de morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Aleluia, aleluia. Esta Shekinah de Deus indicou a presença de Deus no monte. Está lá em Êxodo capítulo 24. Quando Moisés estava no alto do monte e todos viram aquela nuvem, eles entenderam que lá estava a presença de Deus. Eu declaro a nuvem da Shekinah de Deus presente na tua casa. Que você na tua residência tenha um quarto de guerra. Pode ser o teu quarto mesmo. Quando você fecha a tua porta, amado, que a tua família, teus filhos, tua esposa, todos tenham esse mesma visão, temor e tremor. Olha, a porta do quarto está fechada. É momento de oração, é momento de culto, é momento de temor a Deus. Amados, nós não estamos aqui brincando. Isso aqui não é queijo Minas com goiabada. Isso aqui não é brincadeira, não. Nós estamos aqui vivendo o reino. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. É preciso que nós busquemos. É preciso que nós tenhamos a cultura da oração, da busca, da intimidade. Deus quer usar o seu povo. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer levantar a sua noiva, como ali naquele lugar de transfiguração, que a glória de Cristo foi mostrada. Pedro disse: não vos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com engenhosidades e fábulas dos homens, mas com o poder da palavra profética. Porque a palavra profética não é dada por particular elucidação. Nós precisamos ver o ministério da pregação restaurada, a pregação da palavra. Esta é a verdadeira profecia. Foram quase 1.600 anos de compilação desta palavra. A palavra tem autoridade sobre a igreja. A palavra é o que determina o que deve ser pregado. Se está na Bíblia, eu acredito. Os pregadores, os pastores, os mestres precisam de temor e tremor. Precisam estudar a palavra. Precisam buscar o que a palavra ensina para pregar a palavra profética para o povo do Senhor. Sim, desta forma a nuvem de glória encherá novamente os templos, as casas, as vidas que são os templos vivos. E essa glória, essa Shekinah encheu por fim o tabernáculo em Êxodo 40. E eu declaro muitos tabernáculos, muitas igrejas, muitos locais de culto, seja locais de culto congregacionais, onde a igreja se reúne para cultuar, ou seja também na tua casa, no teu quarto, na tua empresa, onde você estiver. Que a glória de Deus encha as repartições públicas do nosso país. Que a glória de Deus e o temor do Altíssimo encha os corações das autoridades. A Shekinah cobre todo o povo, assim como cobriu toda aquela montanha. Ofuscou qualquer distração para fora da montanha. Quando a Shekinah cobriu aquele montanha onde estava Pedro, Tiago e João, com Jesus, Moisés, Elias, eles não podiam ver nada mais
do que senão a Shekinah. Todas as distrações foram apagadas. Todas as distrações foram cobertas. Nós temos nos distraído com muitas coisas. Temos tido pouca vida de oração. Temos tido pouca intimidade com Deus. O povo perece porque falta conhecimento. Temos tido pouca leitura bíblica, conhecimento intelectual. Temos tido pouca vida de oração, conhecimento relacional. Quanto mais próximo de Deus, melhor você o conhecerá. A Shekinah traz o foco da atenção para Deus e para a sua voz. Jesus, Filho amado, não é apenas um profeta como Moisés ou como Elias. Ele é o Messias. A ele ouvi. E Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra a casa, que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem dado ouvidos à voz de Deus? Você tem dado ouvidos à palavra e posto em prática? Esse é o teu chamado, esse é o teu compromisso. Ouça a voz de Deus, amado, e viva o Evangelho da Shekinah de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Assim seja, assim diz o Senhor. Chegamos ao final desta live, precisamos terminar, vai dar 9 horas. Quero declarar uma noite abençoada para você. Você tem aí uma boa noite de descanso, de repouso, revigorante, de alegria, de amor, no seio da sua casa, da sua família. Aqui, neste lugar, nesse ambiente agora que estamos construindo, sinta-se abraçado e amado pelo pastor Anderson. Eu lhe amo no amor do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que tu és uma ovelhinha de Jesus, amada por Deus. Você tem um final de semana abençoado, um final de semana cheio da glória de Deus. Oremos uns pelos outros. Amanhã estarei aqui na casa do Pai, fazendo uma mensagem para domingo, se assim Deus permitir. Esteja em oração pela vida do pastor, em nome de Jesus. Entre lá no nosso canal, YouTube, @Cristo Vive Missão. Veja lá as informações da nossa igreja. Horário de culto, domingo, 9 horas e 20 minutos. O endereço: Rua General Roca 340, Galeria da Tijuca, próximos à Praça Sans Pena. E logo estaremos também lá em Itaipu, na Rua Francisco Cruz Nunes. Um milagre que Deus operou, nos deu um local próprio. Louvo muito a Deus por esse grande milagre que Deus fez em nosso ministério. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo, e que os semeadores possam recolher infinitamente mais sobre as suas vidas. Eu declaro que a graça, a paz, o amor, as misericórdias e as doces consolações estejam convosco nesta noite e para todo sempre. E eu lembro aos amados, somos o que somos pela graça de Deus.